você tem escutado, com que frequência você tem ouvido e assim, no meio de tanta informação, como que a gente lida com as nossas influências? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, ative as notificações, faça parte dessa comunidade. A gente fala de Bíblia, de teologia todos os dias aqui nesse canal, hoje não é exceção. A gente continua a nossa leitura diária, que segue todo ano com a Bíblia 365. Se você não conhece esse material maravilhoso chamado Bíblia 365, o meu convite é que você dê uma passadinha aqui na descrição, que tem um link para a página dela na Amazon, que você pode adquiri-la lá, e ali tem uma descrição um pouco melhor do que ela é e como ela funciona. E hoje, como todos os dias, eu faço um estudo, um pequeno estudo a partir dela. No dia de hoje, no livro de Provérbios, capítulo 13, não existe capítulo 13, capítulo 13, no versículo 20, eu misturei 13 com 20, deu 13, né? Capítulo 13, versículo 20, a gente vai ler só o versículo 20 mesmo, diz assim: quem anda com os sábios se torna sábio, mas quem anda com os tolos sofrerá as consequências. Muito bem, muito interessante o paralelismo aqui. Paralelismo é um recurso literário muito comum na literatura semítica, então nas línguas semíticas do Antigo Oriente, o hebraico é uma dessas línguas. Existe esse recurso chamado paralelismo, de dois, na verdade de três tipos, mas eu vou me concentrar em dois aqui. Você tem o paralelismo de sinonímia, quando você tem uma frase e logo após essa frase, uma outra frase falando exatamente a mesma coisa, mas com outras palavras, ou seja, ideias sinônimas em frases diferentes. Ou você tem o paralelismo de antonímia, ou seja, o contrário disso. Você tem duas frases, a primeira diz uma coisa e a outra comporta a ideia oposta a essa primeira ideia. Então a gente tem aqui um paralelismo de antonímia. Quem anda com o sábio se torna sábio. E o antônimo de sábio é tolo. Então, e o que acontece quem anda com um tolo? E dentro dessa estrutura, a expectativa é que a segunda frase, por ser um paralelismo de antonímia, quem anda com o sábio se torna sábio, quem anda com o tolo se torna tolo. Mas não é isso que acontece. Quem anda com o tolo sofrerá as consequências. Colherá o fruto da sua tolice. Andar com o tolo já é uma tolice. Então você já é um tolo, você não vai se tornar um tolo por andar com o tolo. Você já está fazendo tolices aí. E a consequência vem. Ao passo que andar com o sábio te tornará sábio um dia, quem anda com o tolo já é tolo, já está fazendo uma tolice de andar com quem fornece maus conselhos ou conselhos ruins. No texto bíblico, a gente tem a história icônica a respeito desse tipo de princípio na transição do reinado de Salomão para o seu filho Roboão. Roboão, quando ele sucede o sábio Salomão, mas cruel Salomão, ele acaba recebendo a herança complicada de um reino fragmentado, precisamente pela mão muito tirana e opressora do seu pai. E então um dos líderes do povo que está sendo oprimido, das tribos do norte principalmente, Jeroboão, interpela Roboão e fala: olha, não seja como seu pai, alivie a nossa carga de trabalho, não nos escravize. Roboão, então, consulta diversos conselheiros. Os conselheiros mais velhos e mais sábios dizem a Roboão: olha, tá demais, precisa aliviar o fardo deles mesmo. Do jeito que tá, a tensão tá muito grande. Roboão então escuta outros conselheiros, seus amigos outros conselheiros, os seus amigos da sua idade. E o que eles dizem é: se você não reprimir essa insatisfação com mais força ainda do que seu pai,
você nunca vai ser respeitado. Roboão escuta os seus amigos tolos, e o resultado disso é o reino dividido entre Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel. Roboão colhe as consequências de andar e dar ouvidos e escutar tolos e tolices. Sendo um tolo, ele comete uma tolice, e ao cometer a tolice ele colherá as consequências do seu caso impensado. Esse é o exemplo contumaz desse tipo de ideia que está aqui no capítulo 13 de Provérbios. Muito bem. A pergunta que talvez você se faça é, tá, tudo bem, mas como eu distingo quem é tolo de quem é sábio, para que eu saiba com quem andar e quem ouvir? E no tempo atual de multiplicidade de fontes e de informação, de excesso de informação, essa curadoria, essa filtragem, ela se torna ainda mais desafiadora. Eu até escrevi um livro sobre isso, Ontem Esponja, Amanhã Peneira, pela editora Ultimato, no ano de 2014. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu deixaria aqui algumas orientações rápidas a respeito de como formar essa peneira, para que você não absorva qualquer coisa por aí, mas tenha uma peneira para poder andar com quem é mais sábio. Em primeiro lugar, dê ouvidos a Jesus. A leitura dos evangelhos que nos mostram Jesus falando, ela é uma leitura absolutamente necessária para a vida do cristão, para que a gente conheça o Jesus que a gente diz seguir. E assim a gente possa andar com ele. Andar com Jesus não é um fenômeno emotivo no qual eu imagino meu Jesusinho querido e então eu canto músicas românticas para ele e eu acho que assim eu tenho um relacionamento. Andar com Jesus, segundo o que ele mesmo diz, é obedecer aquilo que ele prega, os mandamentos que ele dá. E então se faz absolutamente necessária a leitura dos evangelhos para que nós reconheçamos a voz de Jesus. Então, quando a gente fala em andar com o sábio, andar com Jesus é um bom começo. Andar com o livro de Provérbios é outra excelente fonte de sabedoria, mas não uma sabedoria que meramente a gente lê, mas uma sabedoria que a gente lê e reflete sobre ela, como a gente já tratou aqui no canal algumas vezes, quando a gente fala especificamente do livro de Provérbios. Outra coisa que me parece relevante é que nenhum ser humano conselheiro deve ser levado 100% a sério, como se tudo que ele dissesse é positivo, como se tudo que ele dissesse fosse positivo. O que eu digo aqui precisa ser questionado, o que pastores colocam na internet ou pregam nos seus púlpitos precisa ser avaliado. Os irmãos de Bereia são elogiados pelo apóstolo Paulo porque eles conferem se o que Paulo diz de fato confere. E então, nenhuma voz ou pretensa voz de sabedoria deve ser levada a sério sem averiguação. E então a gente começa a formar a nossa peneira de andar com quem é sábio. Gente sábia tem algo a ver com Jesus. Lembra as palavras de Jesus. Lembra o estilo de Provérbios que te faz pensar. E gente sábia de verdade jamais dá conselhos monopolizando a sabedoria, dizendo só eu sou sério, você deve ouvir a mim antes de ouvir os outros, só eu tenho uma verdade, olha, eu tenho um segredo. Isso tudo é discurso de gente manipuladora. Eu não tenho o segredo e as outras pessoas também não têm. O que eu posso dizer é, parece sensato ouvir primeiro Jesus e tentar reconhecer nas palavras das pessoas aquilo que parece aquilo que Jesus diria. Muito bem, esse era o meu recado para hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é o meu desejo para você, que você busque uma vida sábia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.